Gostaríamos de saber da doutora o que é, afinal, autodeterminação. Bem, a autodeterminação não é mais senão a capacidade de alguém por si mesmo tomar as suas próprias decisões. Traçar metas, a capacidade de uma pessoa traçar as suas próprias metas e engajar esforços para poder cumpri-las. Eu, de forma resumida, defino assim a autodeterminação. Quer dizer, guiar a vida por si próprio. Exatamente, saber caminhar com os seus próprios pés, como se tem estado a dizer. E existe uma outra palavra que pode ser, às vezes, confundida com autodeterminação, como é o caso da insubordinação. Né? Por exemplo, quando alguém toma a decisão por si própria, não pode cair numa insubordinação. Então, qual é a diferença entre a autodeterminação e a insubordinação? Bem, infelizmente tem-se estado a confundir a autodeterminação com a insubordinação. Mas é necessário salientar que a insubordinação advém ou ocorre sempre que existe um dever de obediência. Quando existir um superior e um subalterno, por exemplo, ali, nesta relação entre o superior e o subalterno, pode-se colocar a situação da subordinação ou insubordinação. Então, a diferença entre a insubordinação e a autodeterminação consiste em que a insubordinação vai ser ou vai ocorrer sempre que se incorrer a uma desobediência. Sim. A uma desobediência a um superior hierárquico. Isso em termos laborais, mas se não for em termos laborais, é insubordinação sempre que há uma desobediência, não é? Diante ou perante alguém que seja superior a nós. Mas atenção que, pronto, voltando ainda, não é? Na diferenciação, Sim. e a autodeterminação vai ser o ato de decidir por si mesmo, não é? Aquilo que pretende fazer na sua vida ou com a sua vida. Entretanto, tanto a insubordinação quanto a autodeterminação obedecem a alguns limites. Obedecem a alguns limites. Por quê? Porque, por exemplo, não se pode considerar insubordinação o facto de um inferior negar uma ordem que pode incidir sobre, por exemplo, a prática de um ato delituoso, Sim. sobre a prática de um crime. Se houver uma desobediência nesse sentido, não se incorre a insubordinação. Aí estaríamos na chamada desobediência Desobediência justa. justa, Né? exatamente, exatamente. Então, para dizer que infelizmente tem havido essa confusão entre a autodeterminação e a insubordinação. Agora, quando falamos de autodeterminação da mulher, acrescentamos aqui a palavra mulher. Estamos a falar de quê? Bem, eu digo feliz ou infelizmente, Sim. temos de colocar, né, esse sufixo, não é, da mulher, né, Sim. a autodeterminação da mulher. Por que se fala da autodeterminação da mulher? Porque desde há muito, como o doutor Fernando introduziu, a mulher sempre foi colocada numa posição diferente daquela que é do homem. A mulher precisou trilhar um caminho para que hoje conseguisse se posicionar na sociedade. Por quê? Por que concluímos assim, da mulher? Porque desde há muito que o homem já é visto como um ser completo, se assim posso dizer. Um ser com o direito de pensar por si mesmo, decidir por si mesmo, facto que não acontecia de um tempo a esta parte. Então, a mulher vai trilhando alguns caminhos, vai desenvolvendo e vai se firmando na sociedade. E é nesse caminho percorrido que se coloca, então, a questão da autodeterminação. E, bem, as constituições vão já Incorporando algumas incorporando regras. exatamente algumas regras, não é? Que tanto faz quanto, por exemplo, ao princípio da igualdade, Sim. não é? Em que se determina que todos são iguais e têm direito à autodeterminação, não é? Então, para dizer que o princípio da igualdade vem cimentar a autodeterminação da mulher na sociedade.